Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso podcast Coisas do Cotidiano. Hoje o nosso episódio de número 85, vamos comemorar. O nosso assunto de hoje vai girar em torno das curas espirituais. E para isso, nada mais, nada menos que a participação do Dr. Paulo Augusto, o conhecido Paulinho, o brother, o cara. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Carvalho. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. O Dr. Paulo é médico, integrante da AME Jataí e palestrante espírita. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, pode enviar para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou diretamente aqui para os nossos estúdios, que o Claudinho está louco para receber a sua ligação, no 64 3014 4009. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec Jataí, Casa do Caminho de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí, Lar Espírita Forças do Amor, Mansão do Caminho de Quirinópolis, Allan Kardec de Mineiros e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como de praxe, o nosso convidado fica convidado a fazer a nossa oração, a nossa prece inicial. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e rogar a Ele que permita que seus trabalhadores, nossos anjos guardiões, nos orientem nessa tarefa de hoje. Que nosso programa seja uma luz que espalhe o conhecimento dessa doutrina maravilhosa aos quatro cantos do mundo. E assim, contando com as bênçãos do Mestre, nós damos por iniciado o nosso programa de hoje, e que assim seja. Que assim seja. Após o aparecimento do Espiritismo, o tratamento de doenças espirituais tiveram um avanço considerável, embora se reconheça que nem todas as doenças possam ser curadas. A verdade é que a doutrina posicionou a questão de forma simples e esclarecedora, oferecendo conhecimentos até então ignorados, o que possibilitou a qualquer pessoa utilizar-se dos métodos por ela preconizados e obter resultados positivos. Assim como na medicina moderna, reconhece na base das doenças fatores de ordem psíquica. O Espiritismo explica que os males têm relacionamento com o espírito encarnado, ora apontando para deficiências espirituais, ora esclarecendo que o indivíduo só pode obter resultados definitivos quando reconhece em si mesmo a base dos problemas. Contribuiu com as suas ações para a melhoria do seu estado, coloca a vontade como elemento poderoso e alia a isso os elementos intermediários, aqueles que servem de ponte entre os espíritos, os fluidos e o doente. O Espiritismo é das poucas doutrinas que tem condições de desenvolver métodos e atividades de tratamento que alcançam resultados verdadeiramente importantes, seja se utilizando da presença de médiuns, seja educando pessoas de boa vontade, seja, enfim, desenvolvendo em cada ser humano que participa de atividades espíritas a consciência de que cada um de nós é verdadeiramente um Deus, entre aspas, e pode agir como ativo participante da obra divina. Mas é necessário que se entenda a profundidade do processo de adoecimento e cura, para usarmos as profilaxias indicadas e trabalharmos a cura quando necessário. E é isso que faremos hoje. Discutiremos com o Dr. Paulo algumas das diferentes causas das doenças e suas curas. Bora lá? Bora lá. Paulinho, as curas espirituais realmente existem ou é papo de religioso fanático? Carvalho, as curas existem, ponto. Mas nós temos que trabalhar com algumas diferenciações. Como dizia Shakespeare, há muito mais entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. A grande maioria, se não todas as doenças, tem a princípio sua origem numa causa espiritual. Nós trazemos em nosso perispírito marcado as doenças mais graves que teremos ou que temos capacidade ou necessidade de tê-las. Daí até se pensar em que tudo se cura com o espiritismo a uma distância grande. Principalmente quando levamos em conta a questão do merecimento.
Então, há grande número de pessoas que acham que tudo, eu vou no centro e vou curar, eu vou no centro e vou curar, eu vou tomar passe e eu vou curar, sem pensar que tem que curar primeiro a si, a seus pensamentos, a seus atos, né? Ao seu dia a dia, para que a gente mereça, talvez, essas curas. E a prova que as curas espirituais existem é a quantidade de pessoas que buscam os centros e hoje até as igrejas evangélicas em busca desse tipo de tratamento. A gente, ô Carvalho, a gente lida no meio espírita, a gente sabe da existência, né, dos meios fluídicos, né, do passe magnético, da aromaterapia, da cromoterapia, são todas, a própria homeopatia, são todas terapias que lidam muito mais com o lado do tratamento do perispírito que do corpo físico, que na verdade é quem adoece. Mas as pessoas às vezes confundem e acham que é simples se retirar uma doença ou tratar uma doença, ir no centro tomar um passe ou ir no centro, porque tal médium é curador. O médium é apenas o meio que a espiritualidade utiliza para fazer uma cura, desde que ela seja necessária ou instrumento, né? Principalmente merecida. Eu conheço pessoas que vão no centro N vezes, voltam do mesmo dia e falam, esse centro não serve para nada, é um charlatão. E tem que pensar, será que eu mereço? Será que eu estou necessitando passar por essa provação dessa doença? A gente nunca pensa por esse lado, né? A gente é muito imediatista. Eu quero resolver meu problema de hoje e tocar minha vida da forma mais material possível, né? Como sempre fiz. E não é bem assim. Daí essa procura, às vezes, é muito grande pelo centro e muitas pessoas não conseguem o resultado esperado, às vezes denigrem ou desmerecem o tratamento que é feito naqueles centros espíritas mais sérios e que lidam com a doutrina de uma forma mais estudada, mais trabalhada. Abrindo um parêntese, você trabalhou com homeopatia, embora Sim. você não trabalhe hoje, você é homeopata. O que você fala dessa rixa entre os que dizem que a homeopatia é uma grande ilusão e a verdade da homeopatia? Olha, Carvalho, eu como profissional médico não tenho vergonha de dizer que das grandes coisas que eu queria ter feito nessa encarnação e não fiz seria me aprofundar mais na homeopatia. Eu fiz uma pós-graduação de homeopatia no início dos anos 90 e por razões outras, né, que não precisam ser citadas, eu não consegui, quando concluí esse curso, levar adiante o uso da homeopatia. E realmente é muito complicado. A homeopatia, sempre houve essa briga, né? Quando Samuel Hahnemann criou a homeopatia, ele foi intuído, né? Ele criou um método de cura de fato. Porque a homeopatia lida com fluido, lida com energia. A homeopatia, esse é o ponto que muita gente não entende. A homeopatia reequilibra o seu perispírito, reequilibra suas energias e, consequentemente, reequilibra o seu corpo físico. Só que, se você pegar hoje um glóbulozinho daquele de açúcar de homeopatia lá e mandar para um laboratório, vai ter só açúcar. Porque o que tem de energia ali é muito sutil, nossos equipamentos não conseguem captar. São as denominações. Então, quando você estuda a homeopatia ela se auto-intitula de a verdadeira medicina, a medicina da alma. E cita a medicina tradicional como uma medicina física, medicina do corpo, que não resolve nada, só trata as consequências, não as causas. A homeopatia é muito interessante, é coisa apaixonante realmente, porque tem um fundo muito verdadeiro, tanto é que as receitas que o Dr. Bezerra de Menezes geralmente, ou a sua equipe, nem sempre eles, sempre são receitas homeopáticas, né? Isso que eu ia falar provando para nós que é de fato uma coisa que funciona. Mas eu não sei se por burrice, o QI um pouco baixo, quando eu terminei o curso eu não consegui. É complicado, rapaz. Tanto é que a consulta vai quase 2 horas. Não, mas você gasta um período todinho, você tem que fazer toda a história, depois tem que repertorizar, você vai achar aqueles sintomas. Hoje em dia usa o computador, né? Não usava. Você tem um livro imenso para você calcular cada sintoma daquele, para achar qual que é o sintoma base e o remédio daquela pessoa. Você não trata doença, você trata pessoa. Cada pessoa com seus sintomas tem o seu remédio na sua dose. Por isso que é uma coisa fantástica. E mesmo se eu, Carvalho, essa é a opinião minha, mesmo se eu já não tivesse lido, estudado sobre a homeopatia, que me leva a acreditar nela, só de ver o Chico falando da homeopatia como um tratamento eficaz e as receitas do Dr. Bezerra, que são todas homeopáticas,
para mim, Fechou. Carvalho já era o Fechou. atestado de veracidade. A dificuldade que tem, que nós temos já culturalmente, já incutido na nossa sociedade, assim, eu tenho dor de garganta, vou tratar dor de garganta. Eu tenho diarreia, vou tratar diarreia. Né? A homeopatia não pensa assim, a homeopatia não trata sintoma nenhum. O homem integral. Por que eu tenho diarreia? Meu organismo está reagindo a alguma coisa, está tentando eliminar alguma coisa e está jogando aquilo para fora. Então alguma coisa está em desequilíbrio, eu preciso reequilibrar aquilo. A diarreia vai ficar lá. Esse é o ponto. Eu estou com essa doença. Por que eu estou com essa doença? Exatamente. Por que meu organismo está tendo esse sintoma, está querendo dizer alguma coisa para mim? Eu vou tratar essa pessoa que está doente, não aquele sintoma. Por exemplo, a homeopatia, se você passar um remédio para tirar uma febre de uma criança, o homeopata quer morrer. A febre é a melhor coisa que tem, o melhor antibiótico que existe. Só que a mãe não aceita isso nunca. Se você não tirar a febre da criança, a mãe nunca mais volta em você. Então são coisas culturais que nós temos, né? É difícil mudar isso. Cultura ocidental, diga-se de passagem. Nós temos aí a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, são outras medicinas que realmente... A cultura oriental é outro mundo. É outro mundo, né? Cultura chinesa tem 5 mil anos, cultura indiana tem 3, 4 mil anos, né? Então eles têm muito mais tempo que nós estamos aí achando que falando em ciência com S, né? De 100 anos para cá, né? E como a classe médica, na atualidade, vê as curas espirituais? De maneira geral, falando com colegas, né? Com muito ceticismo, né? Acho que doença se trata com a medicina tradicional, né? O centro espírita é para ir rezar. Até mesmo porque tem um certo receiozinho de perder pacientes se fosse uma concorrência. Entendeu? Por exemplo, hoje existe a Sociedade Brasileira de Homeopatia, ela é uma especialidade médica, registrada na Associação Médica Brasileira com especialidade, você tem um registro de qualificação e especialidade, que chama RQE, tem uma especialidade reconhecida, ponto. Mas mesmo no meio médico, eu tenho colegas que formaram comigo, tem 2 colegas que são homeopatas. Elas reclamam muito, elas são assim, muito até hostilizadas. Isso é uma bobagem, você dá bolinha de açúcar, você dá gotinha que não tem gosto de nada. Né? Então, assim, a medicina tradicional não vem muito disso. E tem um lado que eu também, às vezes, já passei por isso, Carvalho, de ser um pouco cético com tratamentos espirituais de uma forma muito massificada. Né? Nós tínhamos lá nosso colega lá de Abadiana, nós temos ali perto de Abadiana, toda cidade que a Alexandra tinha também, que viram romarias, como se aquela pessoa, aquele médium fosse o grande ator de tudo aquilo, e não é, né? E eles acabam se perdendo muitas vezes, como aconteceu com esse irmão nosso, né? E é importante você falar isso, porque o que ocorre? A espiritualidade não trabalha desse jeito. Não. Aí quando começa a massificar, e geralmente quando massifica visa lucro, os bons espíritos são os primeiros a afastar. Aí ele perde o, entre aspas, poder e começa então a mistificar, a fraudar para manter a entrada. Então isso é a dificuldade. E isso, o leigo, a pessoa comum, denigra a imagem. Não consegue diferenciar. Sabe? Eu fui no centro tal, fiz um tratamento, passou um monte de remédio, não resolveu. Mas mesmo às vezes, indo no centro, a gente pode dizer que seja um centro bem orientado, que tenha um tratamento, um médico seja bem orientado, nem sempre se vai obter a cura por aquilo que eu lhe disse no começo, merecimento. Não é? Se eu tenho uma história, né, que eu vou ter determinadas doenças, eu já vim com essa determinação genética, às vezes até por minha necessidade reencarnatória, não adianta depois eu ficar correndo atrás de tratamento espiritual. Aquilo foi por minha necessidade, eu reencarnei com aquela programação de ter aquilo, não adianta ficar procurando cura. Aí quando não acontece a cura, a culpa é do médium, é do centro, é da doutrina que não funciona. É isso que as pessoas não entendem. A cura existe sim, né? Se a pessoa tem um merecimento, se o médium está bem orientado, e os nossos irmãos, né, os que trabalham nessa parte de cura, dentro dos centros espíritas, irmãos que eu digo os espíritos, eles estão aqui para ajudar, eles ajudam sim. Né? Só que cada pessoa que venha, cada paciente, vamos dar esse nome assim ao centro, tem uma história que eles estão sabendo muito bem, esse merece, esse não merece, esse precisa disso, precisa daquilo, só que nós às vezes não entendemos isso, né? No nosso imediatismo. O próprio Jesus não saiu por aí curando todo mundo. Ele escolhia aqueles que seriam curados. Por quê? Porque, como você disse aí inicialmente, a questão cultural de estou doente, preciso me curar. Estou com dor, preciso me curar.
veda, tisna um pouco aquela visão assim, por que eu estou doente? O que eu fiz? Eu ouvi certa feita um cara falar assim, olha, se eu não tivesse cirrose, eu bebia até morrer, porque eu amo uma cerveja. Então a doença não era um mal para ele, era uma bênção que estava evitando ele, de repente, perder a reencarnação atolado no alcoolismo. Então muitas coisas nós temos como expiação e nós temos também como prova, como oportunidade de aprendizado. Então é importante compreendermos isso, porque ninguém... E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre como... Agora me fugiu, a hora que eu comecei a falar o termo estava aqui. Predisposições mórbidas. As predisposições... Isso aí está na homeopatia. Mórbidas, Hahnemann que escreveu justamente. isso. Ele diz que todos nós nascemos com o nosso mapa genético trazendo predispostos aqueles males, aquelas doenças que nós construímos em meio a outras reencarnações. No entanto, ela vai eclodir ou não, a depender do meu comportamento. Mas e também tem que lembrar, existem doenças que vão eclodir dependendo do comportamento nessa existência. Como a cirrose, por exemplo. Eu fui oculista agora, às vezes a gente já recebe a lei de ação e reação nessa mesma encarnação. Mas eu disse isso, quando a gente nasce, meu perispírito é o molde do meu corpo. Então, esse corpo, esse DNA que eu tenho, ele foi todo moldado pelo meu perispírito de acordo com as minhas necessidades reencarnatórias, as minhas predisposições mórbidas. Esse tema é de Hahnemann, né? Então, essas predisposições mórbidas me dá essa capacidade, né, de ter as doenças que eu preciso. Né? Hahnemann é de que ano? Hahnemann é 1840. Ele é contemporâneo de Kardec. Eu não lembrava exatamente quanto que era. Eu lembrava que era século XIX. Ele desencarnou antes, porque no Evangelho tem um capítulo dele. Foi por isso que eu perguntei, porque tem um texto sobre do Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas, digamos assim, pessoas muito amargas, né? Ele fala sobre as pessoas, que é a diferença de uma pessoa biliosa e uma pessoa calma. Bilioso seria um termo que usava pessoa nervosa, né? Irritadiça. Então, falando que isso não é do corpo, isso é do espírito. Tem um capítulo no Evangelho que Hahnemann fala, acho que é 14. E Joana falou à época, eu não lembro onde eu li, mas ela disse que, por exemplo, o HIV é uma infecção muito mais psíquica, ou seja, de comportamento, do que propriamente física. E o que ela quis dizer? Que o meu psiquismo pode me colocar dentro de uma roda, de uma ciranda, onde eu vou ter mais predisposição ao contágio. Demonstrando que as questões de doenças estão muito mais atreladas ao nosso psiquismo do que ao corpo físico. Tanto é que até o próprio André Luiz fala, o corpo físico é o mata-borrão da alma. Ou seja, mata-borrão, para quem não entende, é aquela almofada que absorve o excesso de tinta, né? Então, assim, o perispírito estando enfermo, ele vai expurgir essa enfermidade pelo corpo. Então, muitas vezes, uma pessoa desencarna com câncer devorador e volta ao plano espiritual são, limpo, porque expurgiu tudo que tinha. Eu já li isso exatamente em relação especificamente ao câncer, que a gente, é lógico, qualquer ser humano, né, a gente tem pena, a gente não quer ver ninguém sofrer, mas que o câncer tem uma função, né, exatamente depuradora de muitos males do perispírito, né? Então ele vai limpar. Então o espírito vem com aquele perispírito deformado naquele órgão, naquele local do corpo, e esse sofrimento durante o câncer vai depurar o perispírito dele. E muito mais ainda se ele tiver a aceitação daquilo, né? Entender e ter aceitação, não, digamos assim, se revoltar contra a doença, né? Tanto é que a Faculdade de Medicina da USP foi a pioneira no Brasil a ter uma cadeira de espiritualidade, porque há muito tempo a própria medicina vem afirmando que emoções descontroladas geram câncer em alguma altura da vida, inclusive a raiva, a mágoa. Então ele vem geralmente expurgindo isso aí. Tem muitas
coisas muito simples do nosso dia a dia, Carvalho, que demonstram isso muito claramente. Por exemplo, tem uma coisa que quase todo mundo tem, eu não vou negar que eu tenho, herpes labial. A gente, quando é criança, jovem, adolescente, beijava na boca para todo lado, né? Graças a Deus eu não tenho. Pois é, eu tenho. Então, assim, é interessante, assim, apareceu o herpes, eu já começo a pensar, o que aconteceu? Então, 3 Ele dias é antes... disparado pela baixa da imunidade. Exatamente. 3 dias antes, 4 dias antes, eu tive um problema emocional, geralmente ligado, por exemplo, nossa, aquele cheque vai entrar, eu preciso dar um jeito, eu preciso correr com aquilo, um plantão, noite inteira sem dormir, né? Então, 2, 3 dias depois, aparece a perebinha no canto da boca. Então, assim, o tanto que o meu emocional, ele influencia no meu sistema imunológico. Imagina, isso é uma coisa simples. Daquele vírus está ali, ele fica guardado, o vírus do herpes fica guardado, ele fica dentro de um nervo periférico, um nervo sensitivo ali, fica quietinho. O meu sistema imunológico combate, não deixa aquele vírus reproduzir. Um simples estresse, raiva, frio intenso, calor intenso, raiva, é uma emoção maior, um choro. Ofensiva. 2 dias depois a perebinha está lá. Por quê? Aquele vírus eclodiu, reproduziu, fez uma lesão. Aí você melhora, acalma, o organismo volta, ele recolhe de novo, some de novo. Herpes zoster. Herpes zoster é uma catapora de 30, 40 anos atrás. Quando aparece um consultório no paciente com herpes zoster, né? Que o povo chama antigamente de cobreiro. Você pode perguntar, o que aconteceu? Semana passada tive um problema, faleceu um amigo meu, um parente meu ficou doente, eu bati o carro, tive um acidente, uma coisa grave, aquele choque emocional, o sistema imunológico deprimiu, a doença aparece. É justamente a doença mostrando que tem uma coisa errada, que o emocional não está bem, que o espírito não está bem. Então a doença não é o herpes zoster que apareceu, a doença já estava antes disso. Ela foi disparada por outra coisa. É aí que a gente está falando em curas espirituais, não é só aquela cura daquela doença que está aparente. No corpo. O fato de você frequentar a casa espírita, ter oração diária, você ter estar vigiando, orar e vigiar, estar bem consigo, estar em paz, você estar saudável. Aí nós estamos fazendo a cura espiritual também. Você chegou no ponto. Ixi, eu estou acertando esse ponto. Hoje você está só encaixando na cesta. A gente que dá palestra percebe muito isso, que algumas pessoas, hoje um pouco menos, mas teve uma época que era bastante, algumas pessoas só chegavam no centro no final da palestra só para tomar o passe. E não entendia que a palestra era o verdadeiro tratamento, porque prepara o psiquismo da pessoa para o passe funcionar. Então ela sai de casa, chega no centro e já vai direto para a cama de passe. Baforido, não precisava, sem preparo nenhum, chega lá, não precisava nem ter ido. Não vai receber vibração boa nenhuma, tem um bloqueio ali, né, de outras vibrações e que não vai chegar nada nele, né? Tem muita gente que já chega na hora da palestra para não participar da leitura ali, do estudo. Aquilo é a psicoterapia espiritual. Então, isso tudo já faz parte de um tratamento espiritual que a Casa Espírita oferece. Agora, o que as pessoas simplificam muito é isso. Eu vou no centro, aí tem um médium, ele vem um médium, ele vai lá, ele vai falar assim, você tem tal problema no fígado, eu vou te passar um remedinho aqui, passa, sai correndo, compra, sarei. Ele não fez nada, ele não mudou a vida, ele não deixou de ter raiva, ele não perdoou o que ele tinha que perdoar, né? Ele continua tendo rancor, né? Isso aí tudo vai trazer para o espírito dele, para o perispírito, toda essa mágoa, essa doença, e não vai curar nada. É por isso que Jesus dizia. Aí o médio é ruim, o centro é ruim. E é por isso que Jesus dizia, vá e não peques mais. Antes de passar para a nossa... Já temos 30 minutos de programa e estamos na terceira pergunta ainda. Mas tem outro programa, não tem problema não. Eu chego na hora. Ótimo, melhor ainda. Antes de mais nada, mandar um abraço para o Esmeraldo Vilas Boa, que mandou boa noite pelo Instagram. Paulinho, as AMES, Associação Médica Espírita, estão cada vez maiores e mais presentes no Brasil e no mundo. Qual é a vantagem de termos médicos compreendendo melhor a relação ciência e espiritualidade? Olha, a AME, apesar de você citou que eu sou um participante muito vagabundo, que eu venho muito pouco nas reuniões. Mas não participa. Participa, não participa. Mas é fantástico você perceber a quantidade de médicos espíritas que tem. Isso nos leva a ter aquele entrelaçamento entre ciência
e espiritualidade, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Cada vez que o tempo está passando, a gente está percebendo isso. Não tem como mais separar ciência da espiritualidade. São coisas imbricadas que não tem como a gente fugir disso. E cada vez mais médicos estão entrando para a doutrina, e muitos médicos também, como eu fui criado dentro do lar espírita, como você foi, eu sou espírita antes de ser médico. E muitos médicos que participam das AMES já são também assim, aquele espírita que se tornou médico. A gente tem trazido muito, isso é uma coisa muito boa, médicos que não eram espíritas, conhecem a doutrina espírita, percebem essa relação íntima que tem entre ciência e doutrina espírita e se tornam espíritas. Esse é que a gente está trazendo muito e tem feito crescer muito as AMES pelo Brasil e pelo mundo inteiro. É um orgulho muito grande saber que temos a AME em Jataí, e eu gostaria até de, meu meia-culpa aqui, né, começar a participar mais, né? Depende de quem? De nós, né? Eu e meu anjo da guarda. Simples ele cutuca assim. E eu não venho. A hora que você falou aí que isso é bom porque mostra a quantidade de médicos espíritas, eu queria aproveitar e fazer um parêntese aqui, porque eu lembrei de uma campanha que o Jorge Elahá, que é um companheiro nosso de Roraima, está fazendo, porque ele trabalha no IBGE. Ele disse que a partir do dia 1º de agosto vai começar o censo 2022. E algumas casas, porque vai ser por amostragem, não vão ser todas, algumas casas o pesquisador vai perguntar qual é a sua religião. Então, assim, o Elahá fala da importância que é de nos dizermos espíritas, porque vai dar um percentual. Se não me engano, no último censo, que já tem acho que uns 10 anos, por aí, mais. 10 anos ou mais, os espíritas, se não me engano, não sei se chegou a 2 ou 4% da população, mas nós sabemos que é muito mais. Né? Então, assim, muita gente se declarou simpatizante, mas é importante nós nos declararmos espíritas, justamente para a gente ter noção do tamanho da comunidade espírita no Brasil. Tem duas coisas aí, tem muitos espíritas que são espíritas, leem obras básicas, leem livros espíritas, leem romances espíritas, acreditam nos nossos dogmas básicos, né, da reencarnação, da vida após a morte, da comunicabilidade, mas perguntar se é espírita, não, eu não mereço esse título, isso é uma grande bobagem, né? Eu sou espírita sim, ponto, né? Falsa humildade. Outra coisa, nós temos vivido ultimamente uma coisa muito boa. Se você pegar a doutrina espírita 100 anos atrás, aqui em Jataí, quando nossos avós... Eu não lembro. Não, mas nossos avós nos contam, vô Leontino, né, vó Donana, que é sua avó, né, nos contam, né, que quando fundaram aqui o centro em 32, os espíritas, não é que eles tinham vergonha de ser espíritas, tinham medo, que era estigmatizado. Não, naquele tempo, inclusive, era proibido por lei. Então, era estigmatizado. Na escola, quando eu era criança, isso aí eu lembro, né? Então, assim, todo mundo era católico, alguns eram protestantes, nem tinha, assim, tantos evangélicos, e você falar que era espírita, o que é isso? Né? Coisa então, enquanto eu estudei espírita, a maior né? parte da minha vida no colégio protestante, imagina. Então, eu estudei também, mas assim, enquanto espírita, a gente enquanto criança, né, você não falava isso. Hoje não, hoje assim, quando você fala em religiões, às vezes uma pessoa falando um discurso, fala, os católicos, os espíritas, os protestantes, os evangélicos, já citam assim, né? E os de religiões de fundo afro, né? Então já citam, o espiritismo é citado como uma religião dentre as maiores. Isso não acontecia 50 anos atrás. É verdade. Né? Então nós temos essa conquista, hoje nós somos vistos como religião de fato. Né? Então os espíritas, os evangélicos, os católicos, né? Sempre que alguém vai falar, já cita os espíritas. Agora tem um grande número de espíritas que realmente faz isso aí, não sou porque eu não mereço desse título, não mereço ser chamado de espírita. Mas claro que é. E antes de partir para a próxima pergunta, só a título de curiosidade, também mandar o nosso boa noite, um abraço para Thaís Martins, que nos cumprimentou pelo Instagram. Uma curiosidade sobre a história da doutrina espírita no Brasil. Em 2018, eu fui convidado para fazer um círculo de palestras. Começou em Ituiutaba, Uberlândia, aí foi na Casa da Prece, que é o Centro Chico, em Uberaba. E para mim foi uma surpresa muito grande conhecer esse centro em Ituiutaba, que na verdade não é em Ituiutaba, é antes, indo daqui para lá é antes, uns 20 quilômetros, numa fazenda. É um lugar extremamente bonito, muito arborizado, muito bem cuidado, é um recanto lá, e hoje eles desenvolvem um trabalho de tratamento espiritual,
a cada 15 dias, 2 vezes por mês. Então, vem trabalhadores voluntários do Brasil inteiro para trabalhar lá. E conversando lá com a presidente sobre a história, falei, por que um centro a 20 e até na porta dá mais de 24 quilômetros? Por que um centro a quase 25 quilômetros da cidade? Ela falou, não, isso aqui é que na década de 40, 50, ser espírita era contravenção, tinha no Código Penal. Tanto é que houve um período de 2 anos que todas as casas espíritas no Brasil foram fechadas sob risco de prisão. Uma das poucas que ficaram abertas foram 2 no interior de Minas, que continuaram com os trabalhos assistenciais, fazendo a sopa e tal. E para a gente não ter problema, no caso a avó dela, né, para não ter problema com a polícia, na fazenda, na sede da fazenda que era aqui, começou então a fazer as reuniões espíritas. Mas assim, era proibido, mas a maioria fazia clandestino. E o que eu me lembro disso? Dos cristãos primitivos nas catacumbas, escondidos, que se arriscavam, porque era proibido pelo Império Romano, mas se reuniam arriscando para dar andamento. Até nisso, a doutrina traz uma semelhança com o cristianismo. Você está falando, estou me lembrando, a minha esposa conta que a avó dela tinha muitos problemas. Provavelmente quando é assim, que tem uma certa mediunidade, que não desenvolve, começa a ver, a ouvir, e é rotulado de doido, psiquiátrico, né? Então, naquele tempo, os tratamentos espirituais eram desse jeito, nas fazendas. E ela conta que eles iam, né? O pai, né? Que era o avô, a avó, e os filhos, que eram 7 ou 8, eles se mudavam para uma determinada fazenda que tinha um tratamento, ficavam num barracão 2, 3, 4 meses morando lá, para fazer esse tratamento espiritual. Uma coisa estranha a gente pensar hoje fazer isso, né? Mudava a família inteira numa fazenda, lá era feito um tratamento espiritual, né? E voltava bem, ficava lá, tomava passe todo dia, orava, ficava ali meio isolado, voltava melhor, né? Então a gente tinha essas dificuldades da doutrina, a gente não tem hoje. E hoje, com toda a facilidade que nós temos, nós fazemos muito menos, né? Justamente. Antes de partir para a nossa pergunta, eu gostaria de agradecer a participação e mandar um abraço dos que participaram pelo nosso WhatsApp, a Fátima, Daniela, Maristela Barbosa, Alessandra Santos, a Neuza Barbosa, a Eni Franco Carvalho, a Derluce Cardoso. A Derluce mandou aqui uma pergunta e gostaria de dizer para ela que nós vamos responder no programa posterior a esse com convidado, que é o programa que nós fazemos para responder as perguntas dos ouvintes. Então, essa pergunta vai ser guardada para a gente se responder. Um abraço para o Peninha Cabral, Mireia Pérez, e um abraço para o Carlos Biela e o agradecimento pela ajuda e a participação. O Biela disse aqui, no censo de 2010, 3,8 milhões de espíritas, pouco mais de 2% da população. Então, tem mais de 10 anos e era entre 2% e 4%. Abraço, Biela. Só queria aproveitar que, se o Biela estiver nos ouvindo, um dia conversando com ele aqui na Casa Espírita, ele me está fazendo um trabalho da universidade de levantamento histórico da doutrina espírita em Jataí. Eu disse para ele que eu tenho um manuscrito do senhor Leontino de Assis, por acaso é meu avô, e fundador do Centro Allan Kardec, onde ele relata fatos históricos da fundação do centro, como é que começaram as reuniões mediúnicas. E eu falei que ia conseguir esse manuscrito para ele e nunca mais nós conversamos. Só que ele, na verdade, estava perdido. Eu achei ele, né? Então eu vou ver se eu consigo trazê-lo e deixar aqui na Casa Espírita para alguém entregar para ele. Escutou aí, né, Biela? Se quer uma sugestão, faz uma cópia e guarda ele no lugar mais seguro, porque se muita gente começar a pegar, isso aí estraga rapidinho. Seria bom isso ficar guardado para um possível museu no futuro, né? É muito interessante. Vamos lá, então. Quando se fala de curas espirituais, muita gente imagina a cura do corpo. No entanto, a doutrina nos elucida que o corpo é apenas o mata-borrão da alma e que o que adoece no corpo e o que adoece está no corpo. E o que adoece no corpo já estava adoecido no perispírito. Da mesma forma que o que fazemos de errado ao corpo adoece o perispírito. Repetindo, a doutrina fala que a doença é reflexo da doença do perispírito. Que o que tem no perispírito reflete no corpo, assim como o que nós fazemos no corpo reflete no perispírito e vai gerar doença no futuro.
Posto isso, perguntamos qual tratamento devemos recorrer primeiro? O tratamento físico, com a medicina tradicional, ou o tratamento espiritual? Bom, você fala primeiro, eu enquanto médico vou dizer, vamos tratar primeiro o que está nos afligindo de imediato. Então, se eu tenho dor, se eu tenho alguma coisa cirúrgica, tem que procurar a medicina terrena também. Não podemos desmerecer a medicina terrena, né? E depois procurar as causas espirituais dessa doença. Acho que é por aí o caminho. E é por aí o caminho. Muita gente vai primeiro no centro, né? Não. E às vezes não tem nada a ver com questão espiritual. Tem coisas materiais. Eu tenho uma pedra na vesícula, não adianta, tem que operar e tirar a vesícula. Se eu tenho um cálculo renal, tem que tirar o cálculo renal. Eu tenho com dor por causa de um cálculo renal, mas esse cálculo renal se formou por um distúrbio metabólico que provavelmente tem a ver com o meu estilo de vida. Então eu tenho que depois mudar o estilo de vida, né? Mudar a alimentação, mudar a dieta, mudar uma série de coisas do meu estilo de vida que vai parar de fazer cálculo. Mas de imediato eu tenho que tratar o cálculo. E isso é tão sério, Paulinho. Hoje eu estava conversando com uma mulher que está assim numa depressão profunda e já tem um certo tempo. Numa dessas coincidências da vida, o marido dela pediu para deixar uma chave no comércio dele, e quando eu cheguei lá ela estava no caixa. Quando eu bati o olho eu já percebi que a pessoa deprimida ela tem as características, os traços, né? E ali eu já comecei a conversar, e vai conversa aqui, conversa ali, conversa aqui. E aí eu fui explicando umas coisas para ela, e eu lembrei de uma pesquisa que eu fiz, bem profunda, quando eu montei há 2 anos atrás uma palestra sobre depressão. A depressão, inclusive, é uma doença de muito difícil diagnóstico, porque nem sempre a depressão é tristeza. Às vezes a euforia é depressão, nem sempre a insônia é depressão. O excesso de sono pode ser depressão. Então tem sintomas antagônicos que causam confusão, como também alguns desequilíbrios hormonais causam sintoma de depressão. Deficiências vitamínicas, como a cianocobalamina, que é a vitamina B6, causa depressão. Tratamentos como quimioterapia e a doença celíaca. Eu falei para ela, você já fiz de tudo, já fui em tudo, já procurei tudo. Aí ela falando do filho dela que é celíaco, né? Para quem não sabe, a intolerância a glúten. Ao trigo. E que o glúten é derivado do trigo. E eu falando assim, você já fez algum exame para ver se você tem a intolerância também? Ué, você não acredita que esses dias atrás, em 1 semana, 2, nós fizemos uma viagem em família e tal, e eu conheci um médico e blá, 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 e esse médico me fez os exames e está aqui o problema. Então leva por esse lado o tratamento, porque muitas vezes a pessoa está com uma depressão achando que é obsessão. Corre para o centro, faz aquilo... Tem que ir ao médico primeiro. Nós precisamos descartar qualquer questão física antes de procurar o tratamento espiritual. A depressão, especificamente, Carvalho, é muito complexa e a ciência, mesmo a ciência médica material, muda constantemente. Essa semana saiu um trabalho publicado que, desde que eu entenda por depressão, fala-se em diminuição da ação dos neurotransmissores, principalmente serotonina. Então você dá um remédio que aumenta essa transmissão de serotonina ali na sinapse, né, no cérebro, você melhora o humor. Então, e funciona. Todos esses antidepressivos do mercado todos têm uma ação muito boa. Agora, recentemente descobriram que não é a serotonina, mas não sabe o que é ainda. Né? Mas os antidepressivos continuam funcionando. Beleza. Aí fala, será que é efeito placebo? Mas não é a diminuição da serotonina mais a causa, né, da depressão. Então vamos pensar melhor, né? O que está acontecendo, né? Que esse cérebro não está funcionando bem, não está produzindo esses neurotransmissores direito, seja noradrenalina, seja serotonina, né? Esses dopaminérgicos que a gente fala. Mas então, assim, a ciência é muito dinâmica, está sempre descobrindo coisas, né? E nós temos que começar a entrar, a imbricar nesse território aí e tentar associar essa causa física, que seja serotonina, outra coisa que venha a ser descoberta, né? Com a causa espiritual. Nós temos que imbricar isso. Aí entra, vocês falando, a importância das AMEs, né? Que no futuro vai ter uma importância muito maior. Vão ter médicos que vão estar pesquisando, levando em conta esse lado espiritual, levando em conta que nós temos muito mais influência do que imaginamos.
né? Então, quando você começar a unir a medicina com a doutrina espírita, isso vai ter um resultado muito, muito fantástico para toda a nossa, toda a humanidade, né? Eu não me lembro em qual dos livros do André Luiz, e nem se for o Calderaro, eu acredito que tenha sido o Calderaro, que disse que no futuro os médicos terão uma visão diferente acerca das doenças pela compreensão da alma. Que na alma que está intrínseca, está ali a gênese ou a geratriz da maioria das doenças. Mas a gente voltar lá no século XIX e pegar o Organon da Arte de Curar, que é o primeiro livro do Samuel Hahnemann, é fantástico. Ele lida exatamente com isso, entendeu? Quando ele descobriu que a quina tratava a malária, ele foi entender por quê. Aí, como é que ele começou estudando? Primeiro você dava quina, não sarava. Ele foi diluindo aquilo, diluindo. Quando não tinha mais quina, você dava, sarava. Como e assim? A quina tomada pura causa o sintoma da malária. Você tomar quina, que é uma casca de uma árvore, você tem um sintoma igualzinho da malária. Você tem febre, tem calafrio. Então, esse remédio que causa esse sintoma, se eu diluir, assim, infinitesimamente. Infinitesimalmente. Por aí. Ele vai ter só a energia da quina. Então, ele vai no seu corpo que tem a malária, naquela época descobriu por causa disso, e ele vai reequilibrar o perispírito e essa pessoa vai curar, expulsando o plasmódio. Então é uma coisa fantástica. Então Hahnemann pensou nisso. Ele estava tratando o perispírito. Ele não tinha esse nome, claro. Ele tratava de uma forma ou outra, ele estava tratando da alma, não do corpo físico. Antes da próxima pergunta, o nosso abraço e agradecimento para Michele Soares, que através do Instagram também disse: em 2010, o último censo informou a população espírita sendo de 2% da população brasileira. Por acaso é minha esposa. É mesmo, cara? É. Não sabia. Bela também. Bela mandando um recado para Paulinho: se deixar uma cópia no centro, faremos o levantamento da história do Allan Kardec para comemorar os 90 anos da sua criação. Para quem não sabe, 2022 comemoraremos, se Deus quiser, 90 anos dessa casa abençoada. Para quem igual nós tomou sopa lá atrás, na casinha de madeira, né, Carvalho? Não, que lá eu só ouvi falar, não foi do meu tempo, não. Tá certo. Eu tomei sopa lá na casinha de madeira que tem lá no fundo. Bons tempos, né, Paulinho? Pois é. Criança de tudo. Eu usava o pátio do colégio, né, da fundação aqui do lado para brincar também. E o centro era o mesmo lugar, só era mais simples. Aqui na frente tinha um jardim, o centro era uma casinha recuada. Afastada, Bons tempos. Paulinho, existem situações que a pessoa é diagnosticada com alguma doença no corpo físico e, em paralelo, faz um tratamento com médicos espirituais e, magicamente, o problema desaparece. Comprovado, inclusive, por exames. Podemos dizer que, em alguns casos, a medicina espiritual substitui o tratamento médico na Terra? Sim, claro. Como eu disse no começo, tem um negocinho mágico chamado merecimento, né? Então, eu posso ter um diagnóstico de câncer que veio por minha necessidade, estava ali já gravado no meu DNA, que eu ia ter aquele câncer. No decorrer dessa vida, eu fiz por merecer, eu melhorei muita coisa que tinha que melhorar. Estou citando eu na primeira pessoa, mas eu não. E então, de repente, aquele câncer aflora, vai-se um sério de tratamento, não dá certo, mas tem um merecimento. Às vezes a pessoa ocupa um cargo que tem trabalhos importantes na área social, tem muito a fazer ainda, tem muita coisa a cumprir nessa encarnação. Então, a espiritualidade tem condição de fazer isso, se for do merecimento. Então, aquela doença é retirada, ele é curado, né? Então, assim, nesse caso, o tratamento espiritual sobrepõe-se ao tratamento médico físico tradicional, né? Mas isso não é comum, não. Mas existe. Bom, de 15, a gente vai entrar agora na pergunta número 7. Falta quantos minutos? 7 minutos. 7 minutos. Felizmente, uma parcela significativa da sociedade já se preocupa com a ingestão dos chamados venenos químicos, como, por exemplo, agrotóxicos, corantes, conservantes, aromatizantes e todos antes. Muitos desse tipo de alimento, como os industrializados, mais sugam a nossa energia do que nos alimentam. No entanto, quase a totalidade dessa mesma sociedade desconhece a ingestão dos venenos psíquicos ou venenos mentais, como, por exemplo, notícias de crimes, de acidentes, mensagens de ódio, ideologias tóxicas. Seriam os transtornos mentais
que recrudesceram nesse mundo de redes sociais uma porta larga para se descobrir essa gênese patológica? Carvalho, não tenha dúvida. Dia desse eu falei uma coisa, tinha pessoas mais jovens perto, acharam estranho. Falei, olha, gente, hoje eu imputo à internet uma grande parcela de culpa num grande número de problemas mentais que nós temos hoje na juventude. Mas isso já está comprovado com estudos científicos. Mas assim, eles acham que não, né? Então você vê assim, lógico que a internet é fantástico, é a evolução da humanidade, não vai ter retorno, não tem como retroceder a isso. Tem uma parcela, nós estamos hoje falando pela internet, nós estamos difundindo a doutrina espírita pela internet. O problema é o uso, né? Ao lado disso, nós temos uma difusão imensa, né? E principalmente os jovens que são mais assim, suscetíveis a informações ruins, né? Ter acesso a isso. É noticiário ruim, é coisa ruim em termos de ideologias, é coisas ruins em termos de sexo, de filmes que tentam, muitas vezes, induzir de uma forma meio subliminar ali, uma série de ideias ruins, né? Que a juventude vai vendo aquilo como tudo é normal, isso é normal, aquilo é normal. Então, nós fomos, sou da sua idade, hein? Fomos criados sem internet, sem celular, parece que não tinha tanto problema. Já era mais tranquilo. Né? Eu não tinha tanto questionamento, está certo, está errado, ai meu Deus, eu não aguento. Então, assim, nós temos uma geração, desculpa falar, uma geração Nutella, né? Que tudo é muito sensível, tudo corre na internet para olhar se pode, se não pode, eu estou doente, eu vou ler, eu busco o Dr. Google, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, esse excesso de informação, né? Que você disse aí, essa toxicidade que a internet traz para a nossa juventude, eu acho que tem sido muito ruim. Lógico que tem um lado bom também, claro, é evidente. Hoje nós não temos como retroceder a isso, nós precisamos disso, não vamos nunca mais ficar sem. Temos que aprender a conviver com isso e tentar melhorar. Eu vejo a internet como uma preparação da humanidade do futuro para a nossa intercomunicação espiritual, principalmente pela telepatia. Vai ser como se fosse um WhatsApp dentro da mente. Uhum. Só que isso vai alguns séculos ou milênios pela frente. No entanto, o problema é que Deus permite sempre algo para a humanidade e a nossa inferioridade espiritual usa mal. Ele oferece o caribidinol, aí a pessoa seca a folha, fuma e faz a maconha. E assim a papoula, que você faz... O ópio? Não, você faz aquele analgésico poderoso lá. A heroína? Não. Você faz analgésico, você aplica... A lidocaína? Também não, fugiu o nome. Esse aí. Enfim, e a pessoa faz o ópio, faz a heroína, que são drogas terríveis, né? Então, o problema é que nós ainda não sabemos usar as coisas de maneira adequada. E assim como essas drogas, por exemplo, têm suas consequências perversas, o vício do celular, que hoje já tem nome, inclusive, tem suas consequências perversas. E o que você falou, achando, é fato comprovado. O excesso de redes sociais estão causando um número gigantesco de transtornos de ordem mental. A gente tem uma certa dificuldade, tem crianças de 8 e 12 anos, a gente tem uma certa dificuldade de limitar, a gente limita, sabe? Não vai, você não vai ter celular ainda não, eu tenho um pequenininho que não tem, vive pedindo, não está na hora. A maioria já tem, mas a gente controla. Tempo de ficar no celular, tempo no computador, mas assim, mas meu amigo tem, meu amigo tem isso, tem aquilo, então a gente percebe que é muito generalizado esse acesso. Um menino, uma criança de 12 anos, tem acesso a tudo quanto é coisa dentro da internet, já pensou isso? Coisa absurda. Essa semana eu estava conversando com a minha mãe e lembrando aqueles tempos lá da José Manuel Vilela, da tia Zé Linda, que a gente ganhava autorama, que todo mundo ia para lá brincar, que brincava na rua ali. A gente brincava de carrinho, de joguinho, jogava o War quando a gente estava um pouco mais velho e era saudável e divertido. Hoje as crianças não sabem, dá um jogo de presente de aniversário para o seu filho, qualquer um deles. Não vai querer. Parece que eles não conseguem brincar sozinhos mais. O meu filho é assim, não, pai, brinca comigo, pai, joga bola comigo, pai, brinca, anda de bicicleta comigo. Tá ouvindo, né? Lê lá. Oi, Abigail. Abigail é uma grande amiga. Oi, Paulinho, excelente fala do Instagram. Uhum. Bom, nosso programa então está chegando ao final.
como você mesmo se propôs, na quarta que vem, a segunda parte, aí falamos 18 horas. 18 horas pontualmente. Aí já para Derluce, que mandou aquela pergunta, a gente vai tentar inserir no programa que vem. Terminar essas e inserir as que tiverem. Inserir as que tiverem, justamente, Certo. porque aí a gente já passa a régua nisso. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela participação de todos e pedindo as bênçãos de Jesus para que a gente nome lá, possa... que nós não lembramos. Marina Morim Morfina. Morfina, É que Morfina, se queria lembrar. Que Da Papoula. o nome realmente fugiu. Muito obrigado. Então, Paulinho, mais uma vez, obrigado pela participação. A brilhanta, como a Abigail disse. Quem dera, hein? Quem dera. É um bate-papo, como você falou. Quando nós começamos o programa, eu falei, é meia hora? Você falou, não, é 1 hora. Eu falei, vixe, tempo demais. Falei, mas passa no instante. Realmente, Passa no instante. acabou. Mal deu para a gente conversar. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer e convidar a todos para cerrar os nossos olhos, que puderem, para que nós possamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado e pedir as suas bênçãos para mais essa noite, esse resto de semana, levando o teu amor para todos aqueles necessitados, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Dessa maneira, louvamos a Deus, pelo nome do qual encerramos o programa dessa tarde, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja e muito obrigado. Que assim seja.